O medo não é um sinal de covardia. Há duas formas em que a covardia vem à tona, que é você fugir do dever que tem, quando tem que tê-lo, enfrentando o medo, e, por outro lado, a covardia do preconceito, a covardia da discriminação. Não sei se vai sair um pouco do tema. O que eu queria saber é sobre o que você acha de covardia. Se o medo e a insegurança, ela pode ser considerada uma espécie de covardia ou não? Grande questão. Só para não perder a conexão com o tema que a gente estava antes, né? A religião, ela é uma maneira de nós ganharmos mais força para existir, como eu lembrava, para as pessoas que têm nela uma fé, uma crença, mas a religião, ela não é a expressão de um ato, por exemplo, de covardia, exceto quando a pessoa perde a sua liberdade, a sua autonomia, a sua emancipação, né? Quando a gente olha, uma parte das práticas religiosas, ela é uma entrega. Há uma entrega a uma crença, a uma força ou a inúmeras forças que entenda, né, como superior. Um dia, Karl Marx fez uma reflexão dizendo que a religião ela era o ópio do povo, né, mas tem que olhar o conjunto completo, né, da frase do Marx. Ele está dizendo, dizendo de maneira mais sintética, a religião ela é o apoio de quem não tem apoio algum. É o suspiro dos oprimidos, é exatamente o lugar para onde as pessoas vão quando elas não têm para onde ir mais. Isso no ponto de partida. Ora, lembrando que Marx é um materialista e, né, tem vários textos em que ele propugna o seu ateísmo, embora, né, neto de rabino, ele tinha essa convicção e sobre ela escreveu também. Volto ao teu tema. Eu não tenho nenhuma dificuldade de ter medo. Aliás, eu até trabalho isso, né, num livro chamado A Sorte Segue a Coragem. A Sorte Segue a Coragem. E lá eu levanto algo que quem está conosco agora sabe, né, que já falei muitas vezes, né, coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. O medo é algo absolutamente necessário para proteger a nossa integridade. Eu, Cortella, completo hoje 60 dias de distanciamento e isolamento social. 40 dias e que eu fiquei prestando atenção no que viria e esses 20 mais recentes, notando de que se eu tenho medo, e isso é uma coisa boa, para não contaminar outras pessoas e nem me contaminar, eu preciso me recluir. Eu posso fazê-lo, eu tenho condição de não sair e, por isso, se eu tivesse que sair, eu me protegeria em todas as condições, né, para que eu não tivesse nenhuma contaminação. Pergunta, será que eu tenho medo do vírus? É claro. Tenho pânico? Não. Se eu precisar enfrentar, eu o farei? Estamos enfrentando. Se eu estivesse na linha de frente, num hospital, numa unidade de saúde, numa UPA, né, tendo estado numa atividade essencial, como está todo mundo que lida com o que não pode cessar, senão nós perecemos, será que eu enfrentaria? Com medo, mas com coragem de enfrentar esse medo. O medo não é um sinal de covardia. Há duas formas em que a covardia vem à tona, que é você fugir do dever que tem, quando tem que tê-lo, enfrentando o medo, e, por outro lado, a covardia do preconceito, a covardia da discriminação, a covardia da pessoa que teme tanto ser o que é. Tem tanto pânico de que notem como ela é de fato, que ela decide atacar pessoas que não são como ela simula ser, para que pareça que o modo como ela é o modo certo. E quem é como ela gostaria, ou mas não gostaria de ser por dentro, né, acaba sendo, ela tem uma outra expressão. Nesse sentido, a covardia está no preconceito, na discriminação e está especialmente quando se foge do dever. Nesta hora, se poderia dizer, a religião, ela nos permite ficarmos mais fortes. Isto é, nos oferecer, né, Ana, uma condição maior para a gente ganhar força. Mas muita gente não tem religião alguma e consegue, né, enfrentar os seus medos no dia a dia. Lembra-se que quem tem um tipo específico de distúrbio que pode vir acompanhando ou não, né, a depressão, como um transtorno, né, quem aqui
tem ou já teve ou convive com alguém que tem, sabe disso. Chama síndrome de pânico. Não se chama síndrome de medo. Chama-se síndrome de pânico. Porque o pânico, sim, ele te paralisa e te leva a fugir. Você diz, ué, mas quando eu tenho medo de algo, eu também fujo. Você foge, mas consciente daquilo que está fazendo, porque sabe que não poderá enfrentar daquele modo. E não porque você está em desespero, né, em função daquele enfrentamento. Eu já mencionei algumas vezes uma frase que é citada por Miguel de Cervantes e também por Machado de Assis de outro modo. Nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir. Muitas vezes recuar é uma maneira de ganhar mais capacidade, mais visibilidade, mais inteligência e se proteger. Nesta hora, tua questão é muito boa. Mas covardia, eu gosto tanto, tanto de uma palavra que os antigos usavam e que veio do latim para nós, que para mim é a encarnação da pessoa que é covarde, que é pusilânime. Pusilânime. Quase que a ideia de pusilânime se aproxima de alguém que é uma pessoa nojenta. E não é nojenta em relação à higiene, em relação aos cuidados com o corpo, com a roupa. Ela é nojenta porque ela se acovarda. Ela não diz aquilo que precisa quando está face a face, se esconde atrás de pseudônimos ou de redes sociais em que ela não será identificada e só é valente quando não é notada. Essa pessoa, os latinos diriam, ela é pusilânime. Aí, nesse sentido, a tua questão nos ajuda a pensar sobre pessoas que hoje jamais se acovardam naquilo que tem que fazer, mas pessoas que temem, inclusive, enfrentar o próprio pensamento, o próprio raciocínio, temem olhar para dentro dela mesma. Essa, sim, a gente poderia dizer que o medo se tornou pânico e, ao se tornar, não a síndrome de pânico, que não depende da pessoa, mas aquele pânico de alguém que, tendo um dever a cumprir, não o cumpre.